Olá, estamos começando mais um Repercute Paraná, aqui na CWB TV, no canal 5 da NET, e também através do nosso canal no YouTube, youtube.com/CUT Paraná. O tema do nosso programa de hoje é a reforma política e o plebiscito popular. Em setembro deste ano, os movimentos sociais se reuniram, se articularam e realizaram a votação através de um plebiscito popular pela reforma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Quase 8 milhões de pessoas participaram desse plebiscito, dizendo sim à proposta de reforma política. Para falar um pouco mais sobre essa proposta e os encaminhamentos que serão dados daqui para frente, nós convidamos o companheiro Júlio Turra, dirigente da executiva da CUT Nacional e professor em São Paulo. Júlio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, olá a todos. É um prazer estar aqui no programa da CUT Paraná para trabalhar um tema tão importante quanto a reforma política. Júlio, para a gente começar esse programa, qual é a avaliação que vocês têm feito na coordenação nacional sobre o plebiscito realizado em setembro deste ano? A avaliação foi extremamente positiva, né, de um trabalho que durou quase um ano, porque a campanha foi lançada em 15 de novembro de 2013, dialogando com o junho de 2013, aquelas grandes manifestações onde, em particular, a juventude saiu às ruas em todo o país e que revelou um fosso, né, entre um sentimento de amplos setores populares e as instituições políticas brasileiras. Naquela ocasião, a própria presidente Dilma chegou a sugerir, num pronunciamento à nação, né, que iria submeter a proposta de uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política ao Congresso Nacional. Mas naquele momento, infelizmente, a proposta não durou nem 24 horas. As lideranças do Congresso Nacional se afastaram da proposta, o STF tampouco a endossou e a bola ficou quicando. No dia 15 de novembro de 2013, dia da proclamação da República, fizemos uma grande plenária em Brasília, com uma centena de organizações nacionais, como a CUT, o MST, a UNE naquele momento, representantes de partidos políticos, PT, PSOL, PCdoB, pastorais da igreja, mais de uma centena de entidades lançaram a campanha. E a campanha se desenvolveu ao longo de todo o ano de 2014, e teve o seu momento culminante na Semana da Pátria, como o Daniel já explicou. De 1 a 7 de setembro, nós recolhemos 7.754.000 e quebrados de votos em todo o país, né? E a essa altura já eram mais de 400 entidades dos mais variados níveis que estavam participando da campanha, e o plebiscito era sobre uma única questão, né? Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? 97% desses quase 8 milhões de brasileiros e brasileiras, que de maneira espontânea, né? Não era eleição obrigatória, não era um plebiscito oficial, que de maneira espontânea acorreram às urnas em todo o país, urnas confeccionadas pelos movimentos, algumas vezes caixas de papelão, outras vezes um pouquinho melhores, né? E sufragaram, sim, queremos uma reforma política e que não seja este Congresso, eleito sob as normas atuais, que a faça, mas sim uma Assembleia especificamente convocada para esse fim, eleita para esse fim, com novas normas. Consideramos que, além do balanço positivo da campanha em si, ter obtido esse número expressivo de votação e esse engajamento muito amplo de entidades e de militantes em todo o país, se constituíram comitês populares em todos os cantos para organizar o plebiscito, houve cursos de formação, né, houve debate político, tudo isso acumulou, né, um aspecto positivo para a nossa campanha. Consideramos que ela ainda incidiu na conjuntura. Vejam vocês que no primeiro turno da campanha eleitoral, praticamente o tema da reforma política não apareceu. Ou aparecia meio
pela via do Aécio, da Marina, que a reforma política para eles é acabar com a reeleição e ampliar o mandato para presidente para 5 anos, como se os problemas estivessem aí. Mas a partir da entrega dos resultados aos 3 poderes, no dia 13 de outubro, plena virada do primeiro para o segundo turno presidencial, né? Mais de 1.000 militantes e ativistas em Brasília entregaram os resultados para Dilma, num ato político muito emocionante, onde a própria presidente se envolveu bastante com a proposta, né? E no dia 14 entregamos no Congresso Nacional, ao presidente da Câmara e no Senado. E no próprio Supremo também foi entregue o resultado oficial do plebiscito, né? A partir daí, não só o programa de televisão da Dilma repercutiu essa entrega, né, como o tema da reforma política passou a fazer parte do debate político do segundo turno, né, a ponto no discurso da vitória da Dilma, ela ter falado explicitamente, né, num plebiscito sobre a reforma política. E depois, dias depois, perguntada por outras redes de televisão, se ela tinha recuado da proposta do plebiscito em favor de um referendo. Parênteses, a reação do Congresso Nacional, de novo, foi plebiscito não, nós é que vamos fazer a reforma política e depois submetemos ao referendo popular. Ela disse, bom, referendo e plebiscito, ambas são formas de consulta popular, que desaguam na Constituinte. Então, a nós nos parece que é uma proposta que tem um respaldo de entidades representativas, como a própria CUT, a nível nacional, todas as CUTs estaduais, a CUT do Paraná não fugiu à regra, impulsionaram o plebiscito. Em geral, a sede dos comitês estaduais eram nas CUTs estaduais. Os outros movimentos também se engajaram no limite das suas forças e impactou a própria campanha eleitoral e, em particular, né, o posicionamento da candidata a presidente reeleita, Dilma. Esperamos que no próximo período a gente continue uma nova fase dessa campanha, que é agora por um plebiscito oficial. O que nós queremos é que a população brasileira seja consultada oficialmente sobre se ela é a favor ou contra uma constituinte para fazer a reforma política. Júlio, nesse sentido, todo o processo de mobilização e de organização para esse momento da realização, né, da votação em si, que aconteceu na Semana da Pátria, ele, além de ser um processo de mobilização, como você mesmo colocou, ele também foi um processo formador. Quer dizer, a realização de turmas, de cursos, colocaram na agenda também da militância o debate da reforma política, né, a importância da reforma política. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para nós qual é a importância do debate da reforma política em si hoje no cenário que a gente vive no Brasil. Exatamente, Daniel tem toda a razão. Um dos momentos mais ricos de todo esse processo foram os cursos de formação espalhados por todo o Brasil, o debate, né, a polêmica, porque há diferentes pontos de vista sobre o que precisa ser reformado no sistema político brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas que são dadas como consensuais nesse conjunto de movimentos, entidades, militantes, ativistas, que fizeram a campanha do plebiscito constituinte. É preciso saber que o sistema político brasileiro, em grande parte, ele é herdado da transição por cima que foi feita entre a ditadura militar e a chamada Nova República, né? Isso já em meados dos anos 80, né? A ditadura oficialmente acabou no Brasil com a eleição ilegal, diga de passagem, né? Porque o Tancredo Neves, que foi eleito presidente da República pelo Colégio Militar, pelo Colégio Eleitoral da ditadura militar, morreu antes de tomar posse. O que não impediu que seu vice tomasse posse, que era o Sarney na época. Como é que o vice de um presidente que morreu toma posse? Deveriam ser organizadas novas eleições. Mas foi dada a posse ao Sarney com um compromisso entre as forças políticas que dominavam um Congresso que já vinha da época da ditadura, né, de manter os privilégios da elite brasileira e dos militares também, em particular, intocados. Então, quando foi convocada a Constituinte de 86, ela não era nem uma Constituinte exclusiva e nem soberana. Não era exclusiva porque, na verdade, foi dado
aos parlamentares eleitos naquele ano, deputados e senadores, a atribuição de serem ao mesmo tempo constituintes. Então, fazendo uma imagem para o nosso telespectador se familiarizar, de manhã eles discutiam uma nova Constituição para o Brasil e à tarde cumpriam o seu mandato normal de deputado ou senador. Tampouco era soberana porque acima dessa constituinte havia um outro poder, que era o Sarney, eleito pelo Colégio Militar da ditadura. Além da tutela das Forças Armadas sobre tudo que aquela Assembleia fazia. O resultado foi a chamada Constituição Cidadã, chamada pelo Ulisses Guimarães na época, do PMDB, que na verdade preservou muitos entulhos da ditadura militar. É verdade que também nós conseguimos, com a nossa mobilização na época, incluir várias conquistas e garantias na Constituição. Mas em vários aspectos ela herdou da ditadura a forma de funcionamento do sistema político. Por exemplo, existe uma regra até hoje que qualquer estado da federação, no mínimo, elege 8 deputados e no máximo 70. Isso provoca uma desproporção enorme na representação do cidadão ou da cidadã brasileira. Um eleitor de São Paulo, por exemplo, né, vale 11 vezes menos que um eleitor de Rondônia ou de Roraima. E isso explica, por exemplo, que nessas recentes eleições de 5 de outubro, tenha sido eleita uma bancada ruralista que é quase metade do Congresso Nacional. Porque essa regra que veio do pacote de abril do general Geisel na ditadura, de estabelecer um mínimo e um teto, né? Ela acaba privilegiando os estados com base rural, né? Onde o domínio das oligarquias locais é mais evidente e mais presente. E se reflete depois na eleição de um Congresso Nacional que tem uma bancada ruralista quase que metade dos deputados na Câmara, né? O financiamento de campanhas. O financiamento, hoje no Brasil, os empresários financiam as campanhas. 10 empresas são responsáveis por quase metade dos deputados e senadores eleitos. Isso fica evidente nesse atual escândalo da Petrobras, né, gente? Onde, né, as relações das empreiteiras com a Petrobras são contaminadas pelo financiamento de campanhas eleitorais. De todos os partidos, não há exceção a essa regra. Né? E esse tema também era completamente consensual entre todas as forças que impulsionaram o plebiscito popular. Tem que acabar com o financiamento empresarial de campanha. Que, aliás, está no Supremo, um placar parcial de 6-1 contra o financiamento empresarial, e o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e está sentado em cima. Lembrando que o Supremo tem 11 votos, 6-1 já está vencido. Só não se resolve porque um dos ministros, que todo mundo sabe que é ligado aos tucanos, ao PSDB, o Gilmar Mendes, né, pediu vistas do processo e suspendeu a conclusão do Supremo Tribunal Federal. A partir desse consenso de que o financiamento empresarial é inadmissível, a tese da OAB, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, é como é possível, né, que o empresário, uma empresa, uma pessoa jurídica, financie uma campanha eleitoral se ela não vota. Como ela pode participar de um processo que ela não vota? Quem vota é o empresário, pessoa física. Então a OAB, por exemplo, admite financiamento privado de pessoa física, com um teto. Até onde eu me lembro, o teto que eles tinham fixado era R$700. Já a CUT defende financiamento público exclusivo, né? Que seria o Estado que financiaria as campanhas eleitorais. Obviamente não nesses patamares bilionários que as campanhas são financiadas hoje. Campanhas muito mais modestas, que privilegiassem o programa do candidato e não o seu exotismo, o fato dele ser simpático ou não. Alguns defendem o financiamento público exclusivo, é o caso da CUT. Outros defendem uma combinação de financiamento público com financiamento de pessoa privada, com teto, mas ninguém defendeu ao longo da campanha, e nenhuma força progressista, a meu conhecimento, defende a manutenção do financiamento empresarial, que é a marca registrada, gente. E nós sabemos que quem paga a banda comanda a música, né?
um político que é eleito recebendo milhões de grandes empresas, essas mesmas empreiteiras, por exemplo, que estão envolvidas em desvio de recursos na Petrobras, ele fica com o rabo preso, né? Qualquer um pode perceber isso. Então, a medida de saneamento do sistema político brasileiro era terminar com o financiamento empresarial. Outro aspecto, o Senado, o funcionamento do Senado, ou a própria existência do Senado. A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, tem uma posição adotada em Congresso pelo fim do Senado. Nós não vemos nenhuma razão para existir o Senado. Na teoria constitucional, o Senado representaria os interesses da federação. Por isso é 3 por estado. Então tem 3 do Paraná, 3 do Acre, 3 de São Paulo, 3 do Amazonas. Só que, no período da ditadura militar, as atribuições do Senado, que antes eram simplesmente de rever tratados internacionais, dirimir problemas entre os entes federados, passou a ser de uma casa revisora de tudo que a Câmara faz. E é assim até hoje. Então vejam vocês, uma Câmara de Deputados que já não corresponde à ideia básica da democracia, um eleitor, um voto. Não é? Por causa daquele mínimo e máximo que existe. Tudo que ela decide ainda vai para o Senado. E no Senado é 3 por estado. Não tem nenhuma proporcionalidade, nenhum critério, né, equânime de representação do eleitorado. E o Senado revê tudo que a Câmara faz. Então vamos imaginar que, por hipótese, por muita pressão do movimento sindical, a gente consiga acabar com o fator previdenciário, né, que pune as pessoas que se aposentam, entre aspas, antes do tempo, pagando pedágio. Isso depois de ter trabalhado 30 ou 35 anos, no caso de mulheres e homens. Mas se tem menos de 60 anos, paga um pedágio. Esse é o famoso fator previdenciário. Criado no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele perdeu, né, a ideia de estabelecer a aposentadoria a partir da idade e não do tempo trabalhado. Aí inventou o fator previdenciário. Até hoje o fator está sangrando os recursos dos aposentados. Trabalhador aposentado. Conseguimos ganhar na Câmara. Vai para o Senado derruba. Se o Senado derruba, volta para a Câmara. Se a Câmara modifica alguma coisa, volta para o Senado. Então fica o jogo de empurra, Câmara e Senado, e o Senado revê tudo que a Câmara faz. O Senado tem mandato de 8 anos. Por que tem mandato de 8 anos? Não tem nenhuma coisa que explique isso. Não é? Nessas eleições que nós acabamos de passar, em 5 de outubro, foi renovado 1/3 do Senado. Os outros 2/3 têm mandato para mais 4 anos. Então a CUT, em particular, questiona a existência do Senado. Outras organizações e entidades dizem, no mínimo, tem que acabar o caráter revisor do Senado, né? E rever tudo que a Câmara faz. São os aspectos, digamos, mais evidentes, né, de um sistema político que foi montado na transição da ditadura para a democracia, né, de maneira a preservar o controle das elites sobre o sistema político, particularmente o legislativo. Particularmente o legislativo. Né? Então nós pensamos que, no mínimo, uma reforma política decente, né, que devolvesse a palavra ao povo, para que o povo fosse o soberano, deveria contemplar o fim do financiamento empresarial, questionar o papel do Senado, na opinião da CUT, o fim do Senado, questionar as regras de proporcionalidade, que são extremamente desfavoráveis para os estados de maior população urbana, de maior concentração de eleitores. E quem vai fazer essa reforma? Essa aqui é a grande pergunta. Alguém acredita que o atual Congresso, Câmara e Senado, que foram eleitos sobre a base das regras que nós estamos criticando, vai legislar contra seus próprios interesses? Nós não acreditamos. Nós achamos, tal como o companheiro Lula, tal como a Dilma declarou em junho de 2013, tal como é a posição do Partido dos Trabalhadores, a posição da CUT, do MST, da Consulta Popular, do Levante Popular da Juventude e inúmeras outras entidades, né? Nós achamos que é necessário uma Assembleia específica, uma constituinte para tratar do sistema político.
já eleita sobre novas regras, não com as regras atuais. Nós defendemos, por exemplo, que ao invés das pessoas votarem no Tiririca, que é um cara mais votado lá em São Paulo, meu estado, deve ter um equivalente aqui no Paraná. Né? Filho do Ratinho, talvez. Sim. Não é isso? Por que as pessoas votam nele? Qual é a proposta que ele tem? Nós achamos que o mais democrático é o voto em lista, para fortalecer os partidos. Não é? Fazer a discussão em torno de programas, de ideias. E aí os partidos vão estabelecer quais são as suas prioridades em termos daqueles que representam melhor as propostas que o povo vota. Como existe em inúmeros países do mundo. A pessoa vai lá e vota no PS, ou no PR, vota em algum partido. E aí o partido indica, na lista, né, se ele fez o número suficiente para eleger 5, vai eleger os 5 primeiros da lista. Para fazer com que o debate político não seja um debate personalista, né? Ou excêntrico. Sim. A campanha do tal do Tiririca em São Paulo era o seguinte: você está de saco cheio da política, vota no Tiririca. E foi um dos mais votados lá em São Paulo. E consideramos que as atuais regras, elas não só são antidemocráticas em geral, mas elas prejudicam os interesses do movimento social. Outra tese que a CUT defende é a tese da paridade, né? Que as listas têm que ter homens e mulheres, de maneira paritária. Um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. As mulheres são mais da metade da população brasileira, não chegam a 20%. 9%, né? 9% do Congresso Nacional. Os negros, então, né? Os indígenas, nenhuma representação. Então, além do conjunto do povo brasileiro ser subrepresentado, porque as regras já... Isso vale mais ainda para determinados setores da sociedade que são oprimidos. Então, achamos que esse debate é muito importante, mas tampouco é um debate em si. O que ficou muito claro ao longo desse ano de campanha, que certamente vai continuar em 2015, até a gente arrancar com muita pressão do Congresso Nacional um plebiscito oficial, não vai ser fácil. Depois nós vamos voltar a isso mais adiante. Eu queria só te interromper um pouquinho, Júlio, a gente fazer um rápido intervalo. Claro. E daí nós voltamos também discutindo algumas questões mais específicas ainda, né, dessa proposta da reforma política. Muito bem. Repercute, volta já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho. Uma televisão não deveria determinar o horário do jogo.
Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o nosso Repercute Paraná, conversando hoje com o companheiro Júlio Turra, da Executiva Nacional da CUT. Júlio, a gente estava falando um pouco mais de como foi o processo do plebiscito, da importância deste debate da reforma política, e um dos aspectos colocados, né, inclusive que você explicou bastante no final do último bloco, é a questão do financiamento, né, dos modelos de financiamento para a campanha. Tem uma proposta em especial, que é essa proposta que a CUT defende do financiamento público, que ela ainda gera dúvidas, incertezas na sociedade, quer dizer, aquele pensamento de que, né, eu já, além, né, do que eu pago, dos impostos que eu não vejo revertido em investimento em saúde e educação, ainda vou ter que bancar a campanha dos políticos, os caras ficar usando tempo de TV, usando isso e aquilo. Queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente qual é a importância, né, e como se desdobra esse processo de financiamento público de campanha. A reação é porque a população brasileira, ela tem uma desconfiança muito grande em relação à chamada, entre aspas, classe política, né? Bom, e é uma desconfiança bastante justificada, né? Tendo em vista o que nós temos visto recentemente em matéria de pichotadas ou escândalos feitos por políticos no Brasil. E tende a reagir da maneira que o Daniel falou. Vamos dar dinheiro público que devia estar investido em saúde, escola, educação, vamos dar para a campanha eleitoral. Agora, as pessoas esquecem, por exemplo, que a campanha eleitoral na televisão é com recursos públicos. Gente. Já existe financiamento público de campanha. É a campanha eleitoral televisiva. Nós podemos até discutir se ela é democrática ou não, se a divisão de tempo é a que prevalece. Não é? Tem partidos que, por não ter parlamentares, não ficam com um tempo muito restrito, não podem nem expor suas ideias. Mas o fato concreto é que esse tempo que é usado na televisão é financiamento público de campanhas. O que o financiamento público traz? A igualdade de condições no debate. Não é? Nos Estados Unidos isso não existe, gente. Só tem financiamento privado de empresas de todo tipo. Mas em países europeus com uma tradição democrática mais sólida, como a França, a Alemanha, a Itália, né, existe. Quer dizer, o Estado assegura condições de debate iguais para todo mundo. Agora, isso não quer dizer, companheiros, que vai ser torrado os bilhões que hoje em dia são torrados pelas grandes empresas que, com interesses, né, no futuro imediato, financiam candidatos. As eleições desse ano foram recordistas em matéria dos bilhões que foram investidos, né, por grandes empresas em diferentes candidaturas, da presidência até o deputado estadual. Então isso diminuiria o custo das campanhas, obrigaria o candidato a ir atrás do eleitor e não utilizar aquela maré de santinho que entope todos os bueiros das cidades brasileiras em véspera da eleição. Isso é um desperdício absurdo de dinheiro. E ninguém defende que o Estado dê tanto quanto a iniciativa empresarial dá para as campanhas eleitorais. Apenas julgamos que o financiamento público estabelece condições de debate mais igualitárias, mas ele tem que vir combinado com os outros elementos. Quer dizer, a reforma política não é um aspecto apenas. Muita gente valoriza, com razão, que o STF está 6-1 lá para acabar com o financiamento empresarial. Tudo bem, mas imaginemos que acabe o financiamento empresarial. O primeiro debate é o que vem no lugar. Né? A CUT defende público, outros setores defendem público e também pessoa física, não jurídica. Vamos ver, esse debate pode chegar a um consenso. Com teto ou sem teto? Com teto ou sem teto, e por aí vai. Agora, o financiamento público, ele impediria a interferência do poder econômico
que hoje é quem elege os parlamentares. Não tenham dúvida sobre isso. A própria grande imprensa, que defende esse modelo, via de regra, hoje mesmo eu li o editorial da Folha de São Paulo, que diz que tem que preservar alguma forma das empresas financiar campanha, porque senão elas vão financiar por trás do pano, de maneira ilegal. Então nenhum problema será resolvido. Vejam que argumento, né, Gomes? Nós temos que legalizar, porque senão vai ser feito de maneira ilegal. Bom, se é feito de maneira ilegal, o Estado deve ter os meios coercitivos para coibir essa ilegalidade. E botar na cadeia o empresário que pega dinheiro da sua empresa para financiar um deputado, por exemplo. Então, mas vamos imaginar que passe a nossa posição sobre o financiamento. E os outros aspectos? A falta de profissionalidade, o papel do Senado, e a tutela das Forças Armadas sobre o conjunto das instituições, que é preservada constitucionalmente no Brasil. Então é necessário uma mudança de fundo, onde o aspecto mais evidente é do financiamento, nesse momento, mas que não se reduz ao financiamento. Pelo próprio caráter messiânico também da nossa política, né? Quer dizer, essa votação hoje baseada nas pessoas, né? Na imagem do candidato, enfim, não nos programas também leva um pouco isso. Os salvadores da pátria. Né? Exato. E não a força social coletiva, organizada, com propostas, com programa e que quer, né, debater com a sociedade. Eu queria que você me acompanhasse agora num raciocínio, Júlio, porque um pouco, né, quando a gente traz esse debate do financiamento público, a gente olha também para o modelo atual. Né? Ao olhar para o modelo atual, como foi citado aqui, né, as 10 maiores empreiteiras como as grandes financiadoras, não só as empreiteiras, né, não, mas a gente sabe aí, multinacionais, bancos, enfim, outras empresas e tal, são todas, né, empresas privadas, né, que partem do seguinte princípio: uma empresa privada é feita para dar lucro. Né? Você não vê nenhuma empresa no mercado para ter prejuízo, distribuindo, né, os seus bens, os seus ativos para ter algum tipo de prejuízo. Então, se ela investe num político, né, se ela faz uma doação de campanha, isso de alguma forma é um investimento. Né? Ela espera ter algum retorno. Um resultado. Exatamente, algum retorno com isso. Que para além, obviamente, da defesa dos seus interesses, né, como a gente já colocou na pauta desses deputados que estão lá, representando o agronegócio, representando os empresários, representando os mais diversos setores do capital nesse sentido, esses modelos que a gente vê hoje, né, como o escândalo da Petrobras e outras formas de corrupção no Estado brasileiro, são justamente aqueles que revertem esse financiamento, esse dinheiro público, né, o recurso público aplicado nessas empresas, através dos editais direcionados, né, das licitações, quer dizer, aquilo que a empresa investiu naquele sistema, né, através desse tipo de benefício, ela acaba recebendo de volta. Né? Então, na prática, o Estado hoje já paga pela campanha dessas pessoas que estão lá. É verdade. E cabe acrescentar que todo mundo que contribui, seja pessoa física, seja empresa, para a campanha eleitoral, pode abater do imposto de renda também. Tem mais essa. Então, de alguma maneira, sem dúvida, há um saqueio do Estado que, se não se dá no início, se dá depois, ao buscar os resultados daquele investimento que foi feito. Mas eu queria agregar um aspecto que é o seguinte: o problema da reforma política no Brasil, além de ser um problema da democracia, ele tem outro aspecto que nós temos que considerar. A ausência de reforma política trava as outras reformas que estão pendentes, que talvez sejam até mais importantes do ponto de vista imediato para o trabalhador que está nos assistindo. Agora pense, como é que nós vamos fazer uma reforma agrária com metade da Câmara dos Deputados sendo bancada ruralista e interesse dos latifundiários e financiados por eles? Então, para desbloquear o debate da reforma agrária no Brasil, precisa de uma reforma política. Para desbloquear o problema da reforma tributária no Brasil, onde salário, o Lula teve recentemente na Executiva Nacional da CUT e falou, lembra que nos anos 80, pessoal, a gente dizia que o salário não é renda. E hoje em dia, o salário paga imposto de renda de maneira desproporcional que os empresários pagam.
Que eles escapam muitas vezes através de vários mecanismos de benefício fiscal. Né? Então, uma reforma tributária que é necessária, como é que nós vamos fazer com o atual Congresso Nacional? Como é que você vai fazer a taxação das grandes fortunas? Como vai taxar são as esses grandes que fortunas doam se eles que doam para eleger os deputados? Então, esse aspecto da reforma política ser necessária para destravar outras reformas estruturais que estão pendentes no Brasil há muito tempo, reforma agrária, reforma tributária, né? E por aí vai, também deve ser considerado nessa batalha. Né? Então, tem vários elementos, os pontos principais da reforma. Quem pode fazer a reforma, nós não acreditamos que seja o atual Congresso. Tem que ser uma assembleia específica convocada para esse fim, eleita com novas normas, de preferência sem financiamento empresarial e com voto em lista. Né? E, uma vez cumprida a sua tarefa, dissolve. Nós não estamos colocando em questão que o Congresso continue existindo, se reunindo, cumprindo suas atividades. Mas queremos uma assembleia eleita especificamente para o fim fazer a reforma política. Ou como disse o nosso plebiscito, né? Uma constituinte exclusiva, só para isso, soberano, que ela decidir vale, sobre o sistema político, funcionamento do sistema político brasileiro. Nós falamos muito do Congresso, mas não envolve o sistema político, não é só o Congresso, são os três poderes. Então, quem quiser debater, né, sistema de governo até, eu fui num debate do Sindicato dos Médicos de São Paulo, que um companheiro falava, eu sou parlamentarista. Eu falei, concorra a uma constituinte que vai fazer a reforma política defendendo a tese do parlamentarismo. É uma proposta generosa, que abre o cenário. Legítimo. Né? Se o cara quer defender, vai lá. Você vai encontrar, né, gente que pensa como você, fazer uma lista de candidatos que defendem o parlamentarismo e se apresentam para uma constituinte e vai discutir o sistema político. Sim. Outros dizem, como é possível que o poder judiciário no Brasil, né, tem o poder que ele tem? Praticamente, né, substitui os demais poderes. E é curioso, no Brasil o poder judiciário não tem nenhum mecanismo de controle social. Nem na sua eleição e nem no que ele faz. Né? E em países que não são exemplo de democracia para nada, hein? Até a eleição para presidente da República é indireta e é feita em colégio eleitoral, como os Estados Unidos da América. Né? EUA. Os juízes são eleitos, gente. Você vê filme de Bang Bang, o xerife é eleito pela cidadezinha ali. O delegado. O juiz é eleito, faz campanha eleitoral. E aqui no Brasil é um mecanismo interno de seleção dos juízes, que chega até o presidente da República, que numa lista nomeia quem são os membros da Suprema Corte. Então não há nenhum controle social sobre o judiciário. É um tema para ser debatido se nós lograrmos conquistar uma constituinte sobre o sistema político. Agora, não queremos mexer em direitos sociais, não queremos mexer em conquistas que nós obtivemos com muita pressão e luta, né, durante a Constituinte meia-boca que nós tivemos em 86 e 88. Né, mas no sistema político brasileiro nós queremos mexer profundamente e achamos que os atuais beneficiados por esse sistema, como disse o Lula e muitos outros, é a raposa cuidando do galinheiro, né? A raposa Sim. vai comer a galinha. E é interessante, gente, a política é meio... quando ela é concreta, coloca o dedo na ferida, provoca reações que são imediatas. Qual foi a reação do presidente do Senado, Renan Calheiros, e do presidente da Câmara, Henrique Alves, assim que a Dilma, ao comemorar a vitória eleitoral, falou em plebiscito da reforma política? Não, senhora. Quem vai fazer a reforma política vai ser o atual Congresso e o próximo é pior que o atual. Segundo o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o Congresso que foi eleito no dia 5 de outubro é o mais reacionário, mais conservador, desde o fim da ditadura militar. Portanto, desde 64, né? Porque os que tiveram durante a ditadura, a Arena e MDB, eram dois partidos institucionais controlados pelos milicos. Sim. Então nós temos um Congresso mais reacionário do que nunca. Eu diria que daqui a 4 anos, se não mudarem as regras, vai ser pior ainda.
Vai ter mais financiamento empresarial, menos espaço para o trabalhador, para o jovem, para a mulher, para o negro, para o indígena, mais espaço ainda para os empresários, vai ser pior ainda. Então o momento é agora, é aproveitar a épica campanha do segundo turno, onde o Aécio foi barrado com mobilização espontânea muitas vezes, né, dos setores populares, dos setores progressistas, para fazer a reforma política. Se esse segundo mandato da Dilma, né, tiver a marca de ter inaugurado o debate e a implementação de uma verdadeira reforma política no Brasil, vai corresponder às expectativas de todo esse setor que se mobilizou no último período, denunciando essas, né, mazelas do nosso sistema político e pedindo um sistema mais arejado, mais democrático, mais transparente, com maior participação popular. Agora, essa questão, né, leva, esse panorama que a gente tem, esse cenário que a gente tem, leva a uma próxima pergunta, né, a nós dos movimentos, né, de um Congresso tão conservador quanto o que a gente tem, né, e pior ainda, esse que vai entrar, como é que a gente faz de fato para levar um projeto como esse, né, para fazer com que o plebiscito de fato aconteça. Mas antes da tua resposta, a gente vai fazer mais um breve intervalo. Ok. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta no nosso último bloco deste Repercute Paraná. Júlio, retomando a pergunta que eu coloquei no final do bloco anterior, qual é o processo agora de mobilização? Qual é o papel que os movimentos sociais têm a desempenhar nesse momento para que de fato aconteça uma reforma política no nosso país? Muito bem. A partir da entrega oficial que nós fizemos dos resultados do plebiscito, nós tomamos todas as medidas do atual sistema político para viabilizar nossa proposta. Então, conseguimos, e está tramitando, o número de assinaturas necessárias, 185, se não me falha a memória, num projeto de decreto legislativo encabeçado pelo deputado federal Renato Simões, do PT de São Paulo, e pela deputada Luísa Erundina, do PSB, também de São Paulo, que conseguiu um número
necessário para começar a tramitar um projeto de decreto legislativo. É bom saber que no Brasil, por incrível que pareça, o Poder Executivo não tem a prerrogativa de convocar consultas populares. Isso é atribuição exclusiva do Congresso Nacional. Tão mal arranjado, né? O nosso ouvinte telespectador vai dizer, né? É, de fato, uma situação difícil, porque o atual Congresso compete a ele convocar, seja plebiscito, seja referendo. Por isso que a resposta, né, dos dois cardeais do PMDB, lá, o presidente do Senado e da Câmara, de que o Congresso vai fazer a reforma política e depois vai consultar o povo com o referendo. Só o Congresso pode, através do decreto legislativo, convocar seja plebiscito, seja referendo. A diferença de plebiscito e referendo, aliás, muito popularizada nas redes sociais, é a seguinte, gente. O plebiscito é o seguinte: você quer levar uma paulada na cabeça? Sim ou não? Referendo, doeu a paulada que você levou na cabeça? Sim ou não? Então o plebiscito é uma consulta prévia, onde o povo determina de maneira soberana o que o Congresso deve fazer. E o referendo o Congresso faz e depois pergunta ao povo se gostou. Né? Agora, a maioria do Congresso se inclina por ele fazer a reforma política. Há outras iniciativas no nosso campo, popular, progressista e tal, dirigidas ao Congresso. Né? Por exemplo, a CNBB e a OAB, elas têm uma iniciativa popular, tem alguns pontos de contato com as nossas preocupações, mas que não propõe plebiscito, não propõe referendo, não propõe nenhuma consulta popular, ela é dirigida ao Congresso. Então, ao chegar no Congresso, ela já chegou lá, embora ainda eles não tenham recolhido 1,5 milhão de assinaturas necessário, mas um deputado defendeu a proposta deles, então chegou ao debate no Congresso, ela foi encaminhada por uma comissão que analisa iniciativas populares. Como ela diz respeito à reforma política, ela vai acabar onde? Na Comissão da Reforma Política, onde já existe um relatório, que é um relatório encabeçado, inclusive, por um ex-deputado do PT, ex não, porque ele vai cumprir o mandato até dezembro, mas não foi reeleito, Vacareza, desautorizado pelo partido, inclusive, que tem um relatório que apresenta uma reforma política que, na verdade, na nossa opinião, é regressiva e não progressiva. Estabelece voto distrital, que é transformar o debate eleitoral num debate paroquial, com o argumento de que o candidato vai estar mais próximo do eleitor. Isso prejudica o debate programático, ideológico e reforça a ideia do salvador da pátria, ali agora num distrito menor. Porque hoje o distrito para eleger um deputado é o Estado, né? O Estado do Paraná, elege o seu número de deputados. Então, dividir o Estado do Paraná em 5, 7 distritos e os deputados sairiam por voto majoritário desses distritos, sem proporcionalidade, inclusive. Né? Estabelece outros mecanismos que são contraditórios com, né, o arejamento da política que a nossa proposta pressupõe. Então nós vamos ter que fazer muita pressão no Congresso para o Congresso aprovar o projeto de decreto legislativo 1508/2014, que é o nosso, que é o da CUT, do MST, dos movimentos que fizeram a campanha do plebiscito popular. Né? Só com muita pressão popular, gente. Porque se depender da dinâmica do Congresso, Agora, nós não temos também muita pressa, porque nós queremos fazer o debate político. Claro que temos uma pressa, queremos que as próximas eleições já se deem sobre a base de novas regras. O sistema político reformado democraticamente. Mas eu digo uma pressa imediata, porque, veja bem, vamos imaginar a hipótese que o Congresso leve essa contra-reforma que ele está discutindo a referendo. Nós vamos poder fazer campanha pelo não no referendo. É mais uma prova que do atual Congresso não sai grande coisa. Vejam a reforma que eles estão propondo. Podemos politizar também esse debate, inclusive se tiver um referendo. Por isso que nós achamos que não pode ser o atual Congresso que faça, tem que ser uma Assembleia específica, exclusiva, soberana, de caráter constituinte. Então eu imagino que é um debate que deve se aprofundar no próximo período, certamente a nossa campanha vai continuar. Né? Eu mesmo, no momento da gravação desse programa, estou aqui no Paraná para uma plenária que nós vamos fazer da campanha do plebiscito
Popular Constituinte no Paraná para discutir os próximos passos. Essas atividades estão se realizando em todo o Brasil. A tendência é manter os comitês funcionando, como comitês de unidade entre as diferentes forças que participam da campanha, ganhar novas forças para engrossar o caldo, né, e avançar para conquistar, né, essa reforma política democrática no Brasil. Agora, sem pressão em cima do atual Congresso, não vai sair. Nós não temos a menor ilusão de que, né, vamos submeter o nosso projeto de decreto legislativo a voto, vamos ter a maioria e está resolvido o problema. Vai ter que ter muita pressão em cima do atual Congresso, que nunca é demais lembrar, né? O mais conservador, foi a palavra do DIAP, foi essa, o mais conservador desde 1964. Nesse sentido, Júlio, né, se a ideia é manter os comitês regionais, né, manter um processo de mobilização contínuo, eu queria também que você dissesse para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo, seja na TV, seja no YouTube, como é que as pessoas também podem fazer para participar? Como é que elas podem se engajar nesse processo de mobilização? É muito simples, é muito simples. Você que é sindicalizado, entrar em contato com o seu sindicato. Você que é ligado, por exemplo, à Igreja Católica, as pastorais, seja da juventude, pastoral operária e outros, se engajaram também nessa campanha, né? Os comitês têm sites na internet, tanto o nacional como os estaduais. Durante a realização do plebiscito, formaram-se espontaneamente muitos comitês populares, em vários pontos do Brasil. Basta você reunir 4, 5, 6, 7 pessoas, começar a trabalhar, que você vai atrair novos companheiros e vai poder realizar um trabalho de educação e de formação. Nós estamos pretendendo agora, no início do ano, né, realizar novas rodadas de formação sobre o tema da reforma política no Brasil, apoiadas em experiências concretas. Tem um livro que vai ser utilizado, que é a experiência do professor Florestan Fernandes, que foi deputado constituinte na Constituinte de 86 e 88 no Brasil, e mostra todas as limitações que ela teve, e ao mesmo tempo as amarras que devem ser rompidas. Outras experiências, debates, mobilizações vão ocorrer. Nós estamos dando a maior publicidade que nossos meios permitem dar, né, a essa iniciativa, e não se exige nada de um cidadão, de uma cidadã, a não ser o seu interesse em colaborar conosco, né, participando de um comitê de base, participando de atividades de formação, se informando através das redes sociais, dos sites das entidades que fazem parte da campanha, e queremos que essa participação cada vez se amplie mais. O cálculo conservador que nós fazemos é que nós, na Secretaria Operativa Nacional da campanha, do Plebiscito Popular, é que nós conseguimos mobilizar cerca de 100 mil ativistas a nível nacional nessa Semana da Pátria, em que recolhemos quase 8 milhões de votos. E só isso já seria um balanço positivo da nossa campanha. Sim. Eu chego a perguntar em muitos lugares onde eu sou convidado para debater, onde eu estou porque sou membro da instância, né? Imaginem a chatice que seria essa campanha eleitoral de 2014 se não tivesse tido o plebiscito popular constituinte, que mobilizou uma boa parcela da juventude, aquela que esteve nas ruas em junho de 2013. É claro que aquele movimento de junho de 2013 se decantou, né, gente? Que era um movimento muito heterogêneo. Sim. Dali saíram jovens também de extrema direita, que estão fazendo hoje em dia a campanha pelo impeachment da Dilma, ou pela volta dos militares, também são jovens. Mas eu diria que o que havia de mais crítico, de mais, né, inquieto nesse movimento da juventude de junho de 2013, uma boa parcela, né, veio dar essa massa crítica da organização do plebiscito popular constituinte. Então, a partir desse balanço positivo, o que nós temos que fazer agora em 2015 é bola para frente. Vamos continuar fazendo pressão, mobilização, debate. E a participação é imediata, companheiro. Procure o seu sindicato de base, a sua organização popular, né? Você sempre vai ter uma possibilidade de se engajar nessa campanha que não tem dono. Sim. Tem várias entidades que participam, todas em pé de igualdade, e que depende fundamentalmente de aumentar a participação
popular nessa demanda por uma reforma política profunda no nosso sistema e que tem que ser feita por uma constituinte, que o atual Congresso não dá. O nosso programa está chegando ao final já, Júlio. Eu queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço a oportunidade de me dirigir aqui à turma do Paraná e mais amplamente. Só a última pergunta para a gente saber, o site nacional do plebiscito, ele vai continuar ativo? Continua mesmo, plebiscito, www.plebiscitoconstituinte.org. Beleza. Obrigado, Júlio, pela participação. A você que nos assistiu até agora, os telespectadores em casa, no YouTube, acompanhe a gente, mande suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, repercute@cutpr.org.br. Muito obrigado e até o próximo programa.